Olá pessoal, aqui vai o 11º episódio do podcast Aquarismo para Todos, tudo bem? Eu sou Eduardo Starling e hoje teremos o episódio que pela primeira vez faço uma continuação, faço uma parte 2, explicando aqui pra gente. Na primeira temporada, ali no final, eu fiz um episódio com possíveis sugestões de como você popular um aquário. Ia ser falando sobre comunitário e acabou se chamando população aquática, porque eu não queria falar só de peixes, queria falar de talvez plantas, vertebrados, esse tipo de coisa, né? Só que assim, nesse intervalo de temporadas, eu estava pensando em tentar ir mais a fundo do que eu tinha falado, né? Porque ali eu só dei umas sugestões vagas e tentei abraçar o mundo mesmo, né? Foi uma coisa bem extensa. E aí eu tô percebendo que, cara, de repente, para quem não tá no hobby há muito tempo, pode ficar um pouco perdido, né? E nesse meio tempo, algumas pessoas pelo WhatsApp, pelo Instagram, vieram me perguntar: eu posso ter esse com esse, posso ter esse com aquele. As pessoas talvez não conheçam tão bem os peixes para poder fazer pensar numa composição. Então, a ideia desse episódio aqui é ser uma população aquática parte 2, em que eu vou um pouco mais a fundo. Eu vou pegar perfis de aquários e vou dar possíveis configurações, dizendo peixes, quantidade de peixes, o que você tem que ter e tal. Um pouco mais a fundo nas sugestões do que eu dei na primeira temporada, né? Ia falar de biótopo, mas eu acho que biótopo acho que não sei se merece um episódio entrando nesse detalhe, assim. Talvez, se alguém estiver muito interessado, eu acabo pegando muito pelo amazônico, né? Fazendo um aquário imitando o amazônico, mas sem ser o aquário do Rio Negro, Blackwater, que o pessoal chama. Até gostaria de ter, mas ainda não me arrisquei, que é com um aquário bem vermelho, amarronzado mesmo, só com os neonzinhos. Bom, mas aí eu tô queimando pauta também. Então, assim, esse episódio, gente, eu vou pegar alguns perfis de aquários, pequenos, médios e grandes, e aí vamos começar dando várias sugestões aí do que vocês podem dar, possíveis problemas, pontos de atenção, esse tipo de coisa, tá? Aguenta aí, então vamos entrar na pauta e a gente entra nesses detalhes. Então, pessoal, estamos aqui na nossa pauta, né, para expandir aquele entendimento do que colocar nos nossos aquários, né? Lembrando que aqui eu vou tentar ir mais a fundo, né? Aí volto o aviso: se você quer pegar linhas gerais, dicas bem genéricas de como popular o aquário, o episódio 8 do podcast foi exatamente sobre isso. A parte 1 foi exatamente sobre isso. E aí eu falei coisas do tipo botar peixe de acordo com a temperatura da água, se você for misturar peixe de diferentes locais. Se for no mesmo local, tudo bem, que é o biótopo, tudo bem. Misturar peixe com durezas de água similares, não botar peixe de água mole com peixe de água dura, não colocar predador e presa, né? E tem gente que acaba fazendo isso, né? Às vezes sem saber, né? Um peixe que na natureza um preda o outro e coloca. Pensar em aspectos como peixe de superfície, peixe em água e peixe fundo. Não colocar em aquário plantado peixe que é herbívoro, que vai detonar tudo. Eu dei o exemplo do pacu. Falei de muito de peixe amazônico e alguns exemplos de peixe fora da Amazônia. Falei do cribensis, que vai ter eu confirmado, eu vou fazer um episódio só sobre o cribensis nessa temporada, fazer um tributo aqui a uma das minhas espécies preferidas. Falei de água salobra, falei de pecilídeo, falei de killifish beta, falei vários tipos, peixe água fria, king e carpa, falei vários, né? Então, qual que é a proposta aqui? Aqui a proposta é pegar algumas configurações usuais de aquário e dar uma ideia. Então, eu vou partir do pressuposto seguinte: se a ideia é eu fazer um comunitário, eu vou partir de um pH próximo do neutro, ou seja, não vou pegar extremo, não vou pegar só peixe água ácida ou peixe água muito alcalina, no caso do ciprídeo africano. E com uma temperatura média ali de entre 20 e 26 graus, né? Não vou falar de fria nem de água muito quente. E aí vamos separar aqui por tamanhos de aquários. E aí, dentro de cada tamanho de aquário, a gente faz algumas propostas. Pegando, por exemplo, um aquário considerado pequeno, tá? Dentro dessa minha proposta, um aquário pequeno, eu imagino um aquário de até uns 50 litros,
tá? Um aquário de até 50 litros, o que a gente poderia colocar dentro desses parâmetros de pH neutro, temperatura de 20 a 26, sem CO2, tá? Poderia colocar, uma coisa que eu tenho gostado, botar bastante planta, e aí peixes que se destacam com bastante planta, normalmente são peixes pequenos. Por que do peixe pequeno? Isso eu aprendi vendo muitas e muitas horas de vídeo de aquascaping, né? De aquapaisagismo. Quando você faz um cenário, assim, um aquascape assim, com relevo, com pedra, com tronco e com muita planta, o peixe pequeno ajuda a dar o senso de profundidade. Então, nessa proposta de aquário de até 50 litros, eu colocaria aí, ou de repente, o que eu chamo de um aquário da sororidade, ou seja, botar vários betas. Aí dá para botar, sei lá, até de 5 a 10 betas aí, betas fêmea, né? Antes de passagem, né? De 5 a 10 betas fêmeas de várias cores. Como o beta é um peixe bastante ativo, de repente eu não me preocuparia tanto com dividir por faixa de profundidade. Mas aí, se for colocar um peixe de fundo, que é bom para pegar resto de comida, de repente colocaria menos beta, colocaria até uns 7 betas. E de fundo, cara, eu sou fã de Coridora, mas poderia ser algum bagrinho, algum peixe desse sentido, tá? Poderia ter um loricarídeo, poderia ter um cascudo? Poderia, tá? Só que tem umas questões com cascudo que eu vou falar aqui no final do episódio, tá? Mas isso poderia ser uma opção. Outra opção a gente poderia colocar uns peixes mais ativos. Poderia ser um aquário com guppies, embora o guppy talvez funcione melhor com água alcalina. É um peixe resistente que ele vai quase que com qualquer água. E aí, numa proposta de um aquário até 50 litros, eu colocaria, de repente, uns 4 machos e umas 8 fêmeas, porque é bom ter duas fêmeas para cada macho. Aí seria um aquário bastante colorido, bastante guppy, bastante vida. De repente poderia variar, se eu não for fazer criação, poderia variar os padrões de cores. Colocaria também uns 3 coridoras aí também. Eu acho que ficaria numa boa. Ser densamente plantado aqui é interessante para que, se você quiser ver filhotinho nascendo e crescendo, ele tem um lugar para se esconder. E aí, nesse caso, para não dar muita dificuldade, colocaria muita planta que retira nutrientes da coluna d'água, Cabomba, Elódia, Higrófila, Ludwigia, dependendo da luz, mas nessa linha, tá? Eu colocaria, acho que eu faria, seria uma outra proposta de aquário, tá? Para fazer. Se eu quiser variar, aqui por enquanto eu tô pegando aquário de uma espécie só, tá? Tirando os limpa-fundos. Se eu quisesse variar, eu colocaria uns paulistinhas de superfície, porque é um peixe super resistente, bonitinho, ativo, né? Eu colocaria, de repente, uns 4 paulistinhas, que é hemocrisnado em cardume. Não botaria um de superfície maior, não. Por exemplo, tem o malabarico, melanotênia, que são legais também com essa proposta, mas acho que são peixes maiores. Eu colocaria num aquário um pouco maior. Tá? Colocaria paulistinha. Meia água, eu colocaria... fazer uma mistura. Eu evitaria colocar barbos, tá? Porque barbo ele é um pouquinho mais agressivo, tá? Pelo menos na minha experiência aqui. Talvez o barbo conchone e o barbo titeia são mais tranquilos, tá? Mas sumatrano de jeito nenhum, que é o barbo tigre de jeito nenhum. Aurúlios de jeito nenhum. Se bem que eu nunca mais vi vendendo aurúlios. Mas eu acho que rolaria botar um barbo... Botar, sei lá, uns 4 paulistinhas, botar uns 3, 4 barbos desse que eu falei, ou titeia ou conchônios, que eu gosto. O barbo ouro também, mas o barbo ouro eu não sou tão fã, tá? Mas para quem for, ok. Também, pensando em meia água, além dos barbos, poderiam ser, de repente, um casal de colisa. Colisa é um peixe super bonitinho e que vai numa boa no aquário comunitário. E aí a gente teria agora um conjunto bom de meia água aí. E para fundo eu colocaria aí uns, de repente, além de coridora, poderia ser o cobrinha cule também, dependendo do substrato que for. Se for uma areia mais fina, botar umas 3 cobrinhas cule ficaria legal. Embora ela desapareça em alguns momentos, mas acho que funciona também, além do coridora. E aí fica uma composição legal. Pode trocar aí, não quer barba, pode botar por algum cardume de tetra. Qual que é a preocupação com tetra? Tetra funciona melhor com cardumes de muitos indivíduos. Então, para um aquário de até 50 litros,
talvez você não consiga ter muita variedade. Aí poderia ter um cardume de rosáceo, de tetra-limão, de tetra-gold, até de Mato Grosso. Mato Grosso tem um pouco de ressalva porque ele gosta de mordiscar o rabo dos outros. Mas como não tem peixes rápidos, poderia ser de Mato Grosso também, tá? E aí eu acho que ficaria uma composição boa para um aquário de 50 litros. Poderia ter ciclídeo sul-americano? Poderia, mas aí teria que mudar um pouco a proposta. Eu manteria uns peixes de superfície, de repente acrescentaria uns tanictes, que também funcionariam bem. Tanictes, de repente colocaria uns 4 ou 5 tanictes também. E aí eu colocaria um casal, no máximo 2 casais de algum ciclídeo sul-americano. De preferência, apistogramas cacatoides, apistograma gassisi, ou então o pessoal chama de papilocromes, que o pessoal lá fora chama de Bolivian Ram, né? Que é mais resistente. Por que eu estou fugindo aqui do Ramirez? Ramirez seria minha escolha óbvia, mas Ramirez é um peixe bem chatinho com questão de qualidade da água. Você tem que ter uma filtragem muito boa. Se a ideia é só um comunitário mais despreocupado, eu não sei se eu teria um Ramirez para um aquário desse tamaninho, não. Porque qualquer variação para pouca água, eu acho que seria um impacto muito grande para eles, tá? Poderia ter também, mas dentro dessas restrições aí. Aquário pequeno, assim, eu penso basicamente nessas ideias, assim. Poderia... antes de eu mudar para o aquário médio, pode ser... Eu acho que pode trocar aí para meia água, pode botar cardumes de rasbras. Os rasbras são coloridinhos, são do sudoeste asiático, são bonitinhos, encaixam nessa proposta aqui. E eles não crescem, então dá para ter mais. Então, para o aquário de... Se estiver perto do limite aqui dos 50 litros, eu estou sempre pensando nos 50 litros, tá? Mas se eu estiver perto dos 50 litros, dá para ter, sei lá, rasbras de tipos diferentes, botar 2 cardumes de 5 indivíduos cada, pode ter o que eles chamam de Celestial Pearl Daniel, que aqui é Rasbra Galaxy, poderia ter uns 5. Poderia ter o Rasbra Arlequim, que eu acho super bonito também. O Salboa, que é super bonito. Só preste atenção, porque assim, ultimamente eu andei vendo o Rasbra vendendo. Eles não estavam muito bonitos, não, meio deformados. Assim, preste atenção bem na qualidade do peixe que você estiver comprando. Mas funciona nessa proposta também, tá? De aquário pequeno, tidos com pequenos, é isso. Mas você falou até 50 litros, eu estou montando de 20. Cara, põe metade dos peixes que eu tô falando. Mas de onde eu tiro? Aí eu acho que vale mais pela composição do aquário. Se for um aquário mais baixo, você não precisa ter peixe de superfície. Você pode ter o peixe de meia água ali, porque ele vai acabar pegando todas as colunas da água ali. Mas eu não abriria a mão dos peixes de fundo, porque mesmo se o aquário for baixo, o peixe de fundo ele tem aquele hábito de ficar chafurdando comida ali, junto do substrato. E isso é muito útil, né, para manter a manutenção do aquário, para ele catar restos de comida, tá? Então é isso. Aquários pequenos, essa é a proposta, tá? Agora, aquários médios. O que eu considero um aquário médio? Aquário médio é entre 60 e 120 litros. Então é ali aquele 60-30-30 que é muito popular, 60-40-40. Estão dentro dessa proposta, tá? Como que a gente poderia fazer? Acho que todas as propostas que eu falei para o pequeno funcionam aqui. Você pode botar mais indivíduos. Aqui, com volume maior de água, já pode considerar o Ramirez. Se você tiver uma filtragem boa, você pode entrar com o Ramirez nessa proposta de ciclídeo sul-americano. E dependendo da tua fauna, eu acho que já dá até para botar uns... De repente, cara, eu arriscaria uma carabandeira aqui, tá? Talvez... Ele pode, especialmente se estiver perto de 120 litros, tá? Com 60 litros não. Mas se estiver perto do limite que eu estabeleci superior, eu teria de repente uns 2 bandeiras aqui e menos peixes de meia água. Eu manteria os de superfície e menos peixes de meia água. Peixe de superfície que dá para considerar também é o borboleta, que é aquele hatchet fish, que é super bonitinho. O problema do borboleta é obrigatório ter tampa porque ele pula de verdade. Outro peixe que dá para ter também é o piratantã. O piratantã é o Copela Arnold, que é um peixe super bonitinho, mas pula pra caramba também. Então acho que vale considerar para superfície. Um aquário um pouco maior, já entra um outro peixe com características de superfície legal, que são as melanotênias, que os americanos chamam de rainbow fish. Tem vários tipos.
Tem a arco-íris, que eu acho muito bonita. Acho que tem uma que acho que é a Boesemane, que é super bonita também. Eu acho que vale considerar a Melanotenia. Cara, dá um maior realce no aquário. Tá? Ela cresce relativamente bem, mas dá um maior realce no aquário. Vai beirar uns 6, 7 centímetros. Dá um maior realce. Quantidade. Lembrando aquela regrinha de 1 centímetro por peixe, eu colocaria assim, de superfície, eu colocaria de 6 a 10 peixes aqui. Aí Paulistinha, Dânio, ou Melanotenia, ou borboleta. Pode misturar. Meia água, acho que já dá para entrar com um cardumezinho de tanictes. Bota uns 6 tanictes aqui que fica legal, que eles dão um realce. Se for um aquário que puxar mais pro ácido, pode ter o neon cardinal. Mas neon cardinal, por que eu não falei? Dá para ter um aquário pequeno? Dá, mas ele é um peixe, como o nome diz, cardinal, é que forma cardume. Ele é bom ter em torno de 10 indivíduos ou mais. Mas você tem nas lojas aqui o leão, o que chamam de neon verdadeiro ou neon inese. Ele é um pouquinho diferente na cor, tá? Ele é um peixe mais de pH neutro, não tão de pH ácido. E dá para você ter menos indivíduos, dá para ter uns 5, 6 aqui. Você pode mesclar com os tanictes, ou pode ter um pouquinho de cada, tá? Numa composição aqui, numa aquário de 100 litros aqui, de repente eu teria uns 5, 6 de superfície, desse Paulistinha, Dânio, Melanotenia. Teria uns 2 bandeiras, teriam, sei lá, um cardume desses de neon inese e outro de tanictes, já ficaria uma boa população. E galera de fundo, tem aquele dojo, que é tipo uma cobrinha, parece a culia, mas é mais gordinha, que o pessoal gosta muito. Eu não sou tão fã não, eu já fui mais fã. Eu gosto da cobrinha culia, gosto dos coridores, e aí eu acho que dá para variar de coridores, para tipos de coridores diferentes, que aí pode funcionar bem também. Eu gosto muito de bagrinho, mas bagrinho, se for uma espécie que cresce muito, o que couber na boca dele ele vai engolir. Então, tem o mandi, antigamente tinha muito mandi vendendo, que era capturado em rio. É um peixe legal, mas ele vai crescendo aí é de cada um. E aí, repara que eu não estou falando de invertebrado aqui, eu acho que aqui já dá para entrar com uma ampulária, tá? Que é para quem gosta, que é aquele caramujo que cresce um pouquinho mais, que dá um realce e ajuda na manutenção, porque ele é detritívoro, ele come matéria orgânica de decomposição, além de alga, então é legal. O ponto eu falei até no episódio 8, tá? Na parte 1. O ponto da ampulária é que ela gosta de passear fora do aquário, especialmente quando está em reprodução, porque elas colocam os ovos fora da água, que aí os filhotes nascem e caem na água. Aí, galera, aquário com tampa. Eu já achei aqui em casa um no meio da sala. Tá? Eu peguei com um amigo meu, o Mário, não sei se ele vai ouvir isso aqui. Até vou mandar um link para ele ouvir. Aí, Mário, aquela ampulária que você passou umas ampularas para mim e estavam passeando fora do aquário. Pois é, a ampulária tem essa questão, né, de passear fora do aquário. Mas acho legal. Camarão, vale ter o camarão fantasma. Pena que aqui no Brasil não chega o amano, que é um tipo de caridina transparente, que é super bonitinho, que come alga, é ótimo algueiro, que é o amano shrimp, mas que não chega no Brasil, infelizmente. Mas o camarão fantasma funciona. Só que camarão fantasma já sabe que dependendo do peixe que você tiver, se tiver um peixe de fundo mais voraz, tipo mandi, já sabe que vai... Ou o mocinha, que é um peixe de fundo legal também, já sabe que ele vai detonar. O mocinha é um peixe, inclusive, que adora comer caramujo. Então, se tiver ampulária, já sabe que vai rodar, né? Mas eu acho que tem essa proposta. Tem proposta de ciclídeo sul-americano. Você pode ter mais apistogramas aqui. De repente pode botar mais ao invés de bandeira. Se for colocar caracídeo, você pode ter, de repente, cardumes de 2 tipos diferentes. Pode ter rosáceo eu gostava muito de fazer rosáceo com Mato Grosso, mas pode ter tetra-limão com Mato Grosso. Sendo que tetra-limão, quando você tem poucos indivíduos, eles são bem implicantes, tá, com os outros peixes. Vale ter cardumes de, sei lá, de 7 indivíduos pelo menos. Mas vale ter foguinho também, que é um caracídeo pequeno. Aí você pode ter um cardume de 6 ou 7. A questão eu acho que para superfície botar de 6 a 8 indivíduos, meia água, dentro dessas propostas aí, fazer cardumes chegando até 15 indivíduos, né? De repente 3 cardumes de 5, dependendo, um cardume de 10, um de 5, um de 7, outro de 8, acho que até 15 indivíduos, e mais uns 5 ou 6 de fundo vai funcionar bem.
E aí, gente, mas o meu aquário cabe mais. É só isso? Cara, menos é mais também. Aí vai depender da decoração. Se o seu aquário não tiver planta, aí fica na proposta de cada um. Mas eu acho que se você não tiver muita decoração em planta, eu de repente não teria ciclídeo sul-americano. Eu teria mais esses peixes de cardume, tá? Porque eu acho que o ciclídeo sul-americano ele gosta de um lugarzinho para se esconder, até para quando tá entre época de acasalamento, nessa linha, tá? Passando para o aquário agora que eu acho que de médio para grande, tá? Que é entre 150 e 250 litros. Aqui já dá para ter disco, né? E aí eu sou suspeito, porque desde que eu tive aquário desse tamanho eu só tenho disco mais algumas coisas. O meu aquário agora tem 225 litros, eu tô com 8 discos, né? Tá, assim, capacidade acima do indicado, mas eu tô compensando isso com filtragem, com aeração. Mas eu acho que o ideal seria na casa de 6 discos. 8 acho que realmente muito. Você pode ter bandeiras, só que bandeira é um pouquinho mais violento. Não misturar bandeiras com discos, porque o bandeira acaba inibindo o disco, ele é mais voraz. E aí, se você for ter disco, peixes mais calmos, então eu, de repente não indico muitos caracídeos desses mais territoriais, tipo Mato Grosso, Teta-Limão e tal. De repente o caracídeo mais calmo, como o neon, como o foguinho, eu acho que vale. O rodóstomos também funciona bem. O rodóstomos funciona no aquário menor também. Se tem um cardume de uns 6 rodóstomos, funciona também. Eu tenho um pouco de reserva com o rodóstomo, porque o rodóstomo ele é capturado na natureza, tal qual o neon. Eu não sei de programas de proteção da espécie como o neon tem, do Projeto Piaba. Não sei se o rodóstomo está inserido lá. Talvez esteja também, né? E o problema de neon e rodóstomo, se você for ter disco, é porque eles podem trazer parasita dos rios, parasita interno, e aí você vai ter que ter de tempos em tempos tá fazendo limpeza dos discos, tá? Mas se você não for ter disco, acho que não é grande problema, não. E nas propostas anteriores funciona, você pode ter muito mais peixe, você pode ter um aquário de 250 litros, cara, você pode chegar para meia água a uns 3 cardumes de 10 peixes cada, de peixinho pequeno, que fica super bonito também. Você pode ter uns ciclídeos um pouco maiores para peixe de meia água, você pode ter barbos. E aí, se você estiver beirando os 250 litros, acho que rola ter lábios, que tem gente que gosta muito de lábio, que é um ciprinídeo lá da Ásia. As botias são legais, a botia palhaço eu acho super bonito, mas é bom você ter uns 5, 6 indivíduos, ela cresce bastante. Lábio bicolor é legal também, mas ele é um peixe territorial, se não tiver muito espaço ele vai bater nos outros, que eu já tive aqui. Lábio frenados também. Tem umas botias, a botia ioiô é super fofo de ter no aquário também, e ela funciona meia água para fundo, acho que dá para ter botia. E as botias e lábios tendem a crescer bastante, tá? Então aí tem que ter uma certa parcimônia na quantidade de peixe. Como é que eu sei? Aí eu trago aqui a recomendação que a gente trouxe na primeira temporada. Cara, vai botando aos poucos, não põe tudo de uma vez não. Meu aquário cabe 40 peixes, não sai da loja na loja com 40 peixes não. Coloca um cardume, espera uma semana, depois coloca outro cardume, vai aos pouquinhos. E aí o próprio aquário vai te dar sinal se está ficando saturado. Quais são os sinais de o aquário está ficando saturado? O filtro começa a sujar muito rápido, e aí para quem tem canister, você vai perceber que ele já vai reduzir a vazão com menos de um mês de manutenção, você vai ter que fazer manutenção com mais frequência. Você vai ver peixe de noite indo para a superfície, especialmente para quem tem aquário densamente plantado, porque de noite as plantas consomem oxigênio, elas respiram, né? Elas não fazem fotossíntese. E elas competem por oxigênio com os peixes, você vai ver os peixes mais lá em cima quando apaga a luz. Isso é outro indício. Você vai ver a alga, explosão de alga, porque tem muito nutriente na água. E aí tem que caprichar nas trocas parciais. Você tem alguns indícios para isso. Então eu sugiro ir aos poucos. Mas tem essas possibilidades. Na parte dos barbos, além do barbo do Titéia e do Conchônios que eu falei, dá para ter o Denisone. Denisone que parece um tubarãozinho. É muito legal. Ele cresce pra caramba, mas é muito legal. Ele dá um realce. Dá para ter o Cruzeiro do Sul, que é um caracídeo aqui, Amazônia e Pantanal, que eu acho super bonito. Ele parece um míssil, né? Ele é prateadinho, assim, ele tem retinho. Ele tem um nado bonito, ele tem uma listrinha vermelha no rabo, que eu acho super bonito também, que funciona.
E aí ele entra nessa cota de peixe meia água. Aqui no aquário maior, eu já posso falar em cascudo. Por que eu não falei em cascudo antes? Porque cascudo, você tem que saber exatamente do cascudo se é uma espécie que cresce muito ou não. Aqui você corre menos riscos. E o cascudo, você tem que ter um cuidado também de ver o que ele come. Tem cascudo que é onívoro, tem cascudo que é herbívoro. O herbívoro, é bom você pensar em que você vai dar de comida, ou tablet de fundo, que afunda, uma comida específica para ele, ou bota rodela de batata, folha de alface, folha de couve, que aí deixa de um dia para o outro que eles comem, tá? Mas você pode considerar também aqui. Para o pequeno também, mas é bom você saber exatamente qual que você está colocando. Tá? Se tem problema com alga também, aqui para o maior, rola de botar o Flying Fox, que é o comedor de alga chinês. Cara, aqui em casa foi o que resolveu a alga peteca. Eu tinha problema com a alga peteca e o Flying Fox resolveu. Tem o siamês também, que é um amarelinho. Eu não sou muito fã não, porque eu já vi ele atacando peixe. Tá? Questão de compatibilidade. Tem gente que fala que cascudo não pode ter com disco. Gente, assim, eu já vi vídeo disso, mas antes de julgar pode ou não pode, tem várias questões que tem que analisar. Dentre essas questões, se o aquário está superlotado ou não, e outra, a espécie do cascudo, e se é um cascudo que está sendo bem alimentado ou não. Eu nunca tive aqui problema de cascudo atacar disco, mesmo quando eles estavam com fome. Eu tive problema de cascudo ficar com fome e, sabe, invariavelmente até morrer, porque eu não estava dando a comida certa. Eles nunca atacaram disco, mas eu sei que tem algumas espécies que têm propensão. Eu acho que vale se informar antes de colocar, e cuidado com coisas fantasiosas aí, porque tem muita gente que espalha mitos aí não pode de jeito nenhum. Tem gente que por precaução não coloca, respeito, mas assim, incompatibilidade não tem, tá? Eu acho que o disco especificamente, a incompatibilidade que eu vejo é peixe que na natureza é predador dele, tipo aroanã, mas isso é pro próximo salto de aquário aqui. Raias, peixes que são predadores dele, tá? Mas fora isso, tranquilo. Se for botar um ciclide maior, aí já sabe que ele pode predar peixes menores, e aí leia-se neons e foguinhos. Se couber na boca do disco do bandeira, eles vão comer. Tá? Nesse aquário, quando você começa a ter uns aquários maiores, você já começa a ter que se preocupar com isso. Aqui eu não estou falando de pessilídeos, de ovo vivíparo, eu falei só no aquário pequeno, mas à medida que você vai aumentando o tamanho de aquário, tem essas questões. Eu tendo a não gostar de misturar pessilídeos com outros tipos, mas isso sou eu, tá? Então, por exemplo, aquário de guppy, eu ponho só guppy e peixe fundo. Se eu aumentar um pouco mais, eu posso ter espada, eu posso ter molinésia, mas eu acho que eles têm uma dinâmica diferente. Eu gosto de ter só com eles. Dá para ter comunitário? Dá. Você pode ter espada molinésia com colisa, pode ter com barbos, pode ter até com tetras. Funciona, tá? Aí eu não tem restrição. Eu particularmente não estou sugerindo porque não acho tão legal. Mas é de cada um, tá? São sugestões também. Sendo que eu considero espada e molinésia nessa faixa de 60 a 120 litros para cá. Para essa que eu tô aqui também, tá? Eu não considero para aquários menores não, porque eu acho que você vai ter problemas. Eu acho que eu esgotei por aqui. E aí para aquários de mais de 300 litros, e aí, galera, assim, o céu é o limite, né? A galera que tem aquários gigantes aí você começa a poder ter peixe jumbo, você pode ter Oscar, que é um peixe que eu sou muito fã. Eu tenho um sonho de um dia ter um aquário só de Oscar, que eu acho que funciona bem. Dá para ter aquário de King, embora não seja tão fã de King, eu só teria aquário de King se fosse acima de 300 litros. E aí é um aquário com outra proposta, que é um aquário que não tem decoração, não tem quase decoração, tem só decoração mesmo, não tem muito cascalho, porque ele tem mania de lá embaixo pegar com a boca e cuspir pro alto, a água fica turva. Planta ele destrói todas, então eu não indico ter planta com King, só se for uma planta realmente daquelas bem resistentes, tipo Anúbia, que eu acho que funciona aquário com King. Ainda assim, eu acho que eu não teria carpa. Carpa é um bicho que cresce muito, eu só teria em lago, mas tem gente que tem carpa em aquário. Tem gente que tem aqueles bagres gigantes do Amazonas, tipo pintado, pirarara. Cara, eu não gosto porque eu acho que o aquário limita muito pelo tamanho que ele atinge. Tá? Então, mesmo em aquário jumbo, eu não sou fã. Nem aroanana, pra falar a verdade. Embora acho peixe lindo,
Eu não sei se eu ainda tenho minhas dúvidas se eu teria um aruanã no aquário, mesmo no aquário jumbo. Eu sei que o pessoal que tem, mas tudo bem. Raia eu acho que funciona dependendo da espécie, tá? Eu não falei de, assim, algumas omissões aqui, tá? Eu não falei de peixes exóticos. Eu acho que, caso, peixe elefante, aquela trombinha para baixo, sinodontes, aquele invertido, peixe gato invertido, eu acho bacana também. Aquele peixe vidro indiano, acho super bonitinho também. Aquele peixe gato de vidro. Porque assim, eu nunca tive, não sei exatamente como é que ele funcionaria. Mas se quiser ter, eu acho que bate um papo com o lojista, ou então manda pra gente aqui pra gente analisar junto, para ver se é compatível com o que você está pensando em ter, tá? Além disso, aquário de mais de 300, você pode pirar num aquário de disco. Você pode ter um aquário aí com 15, 20 discos aqui, pra galera que gosta. Aquário de bandeira, dá pra pirar no aquário de bandeira também. Aí, vídeo o Antônio Cândido, que tem aquele canal de YouTube, que o aquário principal dele é um aquário grandaço com uma porrada de acarabandeira, que ele gosta muito de acarabandeira. E é um peixe que eu acho que é menos exigente, funciona bem também. Então dá pra pirar com uns 300 litros aqui, tá? Mantendo as mesmas precauções e com algumas atenuantes. O aquário de 300 litros, ele dá mais trabalho nas trocas parciais, dá mais trabalho na limpeza, você vai te exigir equipamento, você vai ter que ter mais filtragem, ou você vai ter que gastar mais a cabeça planejando um SAMP para ele. Aí eu teria SAMP. SAMP, para quem não sabe, eu já falei isso em episódios passados, é um mini aquário que serve só com o propósito de ser um sistema de filtragem, um sistema de tratamento de água que você faz. Que, cara, é o sonho, mas você tem que ver algumas questões. Eu, por exemplo, não tenho SAMP por causa do barulhinho, aquele barulhinho de água, como fica na minha sala. Eu não quero ter dor de cabeça com barulho de água caindo o tempo inteiro. Então, em casa, eu quero silêncio, mas eu teria um aquário com SAMP com certeza. Então, assim, tem essas questões, um aquário de mais de 30 litros, de 300 litros, mas em compensação, cara, se você fizer uma besteira, a chance de você matar seus peixes é muito menor, porque o volume de água é muito grande, tá? Então, se tem uma variação muito grande de parâmetros, o impacto é muito menor. Então, tem essas vantagens aí, tá? O que eu não falei aqui de propósito? Dos peixes raros, não falei de biótopo. O que é biótopo? Relembrando o episódio 8, são aquários que refletem como é a natureza de determinada região. Então, biótopo amazônico, você está imitando um rio amazônico. E aí você pode ser um biótopo amazônico comum ou de blackwater, que chama, de água escura, que você coloca muita folha, tronco, porque foi aquela água avermelhada, meio amarronzada, que eu confesso que eu não curti, estou começando a curtir. Lago africano, eu não falei. Dentro dessas propostas aqui, eu acho que um aquário específico de ciclídeo africano funciona, mas aí sai da minha premissa de pH neutro, de temperatura e tal. Eu acho que aqui ele tem uma característica especial, que o aquário de ciclídeo africano, de lago africano, ele exige um pH muito mais alto. Água salobra também não entra, o pH alcaliniza também, é uma outra característica. Então eu tô excluindo aqui no meu exercício. Killifish beta, eu falei rapidamente no outro episódio, eu acho que são aquários pensados para eles, eu acho que talvez encaixaria aqui no que eu pensei para até 50 litros, tá? E água fria são os quinhos aqui, eu acho que funciona também, tá? Basicamente é isso. Então a minha ideia aqui foi só dar uma aprofundada, a gente chegar aqui com mais detalhes de possíveis propostas de aquário de acordo com o volume, tá? Já que isso foi um pleito, as pessoas pediram isso, que eu expandisse com alguns exemplos o que eu falei no episódio 8, tá? Agora vamos para os recados finais, e lembrando que eu tô com periodicidade de 2 em 2 semanas, então daqui a 2 semanas a gente tem um novo episódio aí, e eu, conforme for, a gente conversa aí pelo Instagram ou pelo WhatsApp para a gente discutir o que a gente vai falar, tá? Pessoal, então chegamos aqui ao final do episódio, dessa nossa parte 2. Parece até uma regravação da parte 1, mas é porque realmente a galera estava pedindo um pouco mais de exemplo, um pouco mais de detalhe. Eu acho vale super a pena. Isso não esgota qualquer necessidade que alguém venha ter. Alguém tá... comprei um aquário
de tanto por tanto, me ajuda a popular ele, cara, à vontade, manda mensagem no Instagram pro @aquarismo para todos, manda e-mail para aquarismoparatodospodcast@gmail, ou entre aqui no nosso grupo de WhatsApp em parceria com o Forza Discos. A gente pode trocar ideia perfeitamente, pode tirar dúvida, etc e tal. Coloquei de mais, coloquei de menos, o que eu posso fazer? Vamos lá. O que eu não souber, alguém do grupo vai saber. É uma coisa que eu brinquei aqui, né? Ninguém sabe tudo, mas muitos sabem muita coisa. E eu acho que isso que o aquarismo precisa entender, né? A gente não tem que ter um mestre Yoda do aquarismo, mas a gente pode ter vários Jedis aí. Desculpa aí a metáfora, mas eu sou nerd e eu tenho que assumir, tá? Então é isso, tá, gente? Procurem ajuda se vocês precisarem, se sentirem necessidade. Semana que vem eu já devo começar a gravar o próximo, que deve sair em 2 semanas. E aí qualquer coisa eu alerto todo mundo pelo Instagram e pelo WhatsApp, a galera que está dentro lá do nosso grupo. Tá ok, gente? Um abraço para todos e entre em contato se necessitarem. Tchau, tchau.